E aí galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabela França, sou professora de piano no litoral de São Paulo, no litoral norte, dou aula em Ilhabela e em São Sebastião, pela Fundaz, e estou fazendo essa série de vídeos sobre teoria musical e música para aqueles que não têm instrumento, mas querem começar a estudar música, ou para aqueles que querem dar continuidade aos estudos nessa nossa época de quarentena. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos começar! Então, gente, nas últimas aulas eu ando dando bastante teoria musical, né? Então eu falei muito sobre as escalas, sobre os arpejos, os acordes, sobre tonalidade. Fiz uma série de vídeos sobre essas coisas, né? E nessa aula a gente vai dar uma relaxada, eu vou abordar um assunto um pouco diferente com vocês. Nessa aula eu vou trazer para vocês os efeitos da música no nosso cérebro. Esse é um conteúdo um pouco extenso, então talvez eu tenha que dividir em duas aulas, mas vamos ver se eu consigo falar tudo em uma aula só. Antes da gente começar a falar propriamente do efeito da música no cérebro, eu preciso retomar dois conceitos muito importantes com vocês, que foram os temas das minhas duas primeiras aulas aqui no YouTube, que é os elementos fundamentais da música e o som. Se vocês não entenderem esses dois conceitos, não tem como a gente falar sobre os efeitos da música no cérebro. Então vamos lá. Os três elementos fundamentais da música são o ritmo, a harmonia e a melodia. Vamos ver se vocês se lembram. A melodia é uma sucessão de notas que você toca de uma maneira bem harmoniosa. A harmonia são notas que você toca simultaneamente em formas de arpejo ou acorde para acompanhar a melodia e dar uma base para ela. E o ritmo, ele é o que dá o tempo da música e é o que divide a música. Então, vou dar um exemplo. Você tem um cantor tocando violão com uma bateria de fundo. Então, você tem nesse cantor a melodia, que é o que a voz dele está fazendo enquanto ele canta. A harmonia, que é o que o violão estaria fazendo para acompanhar a voz dele, ou seja, para acompanhar a melodia. E você tem o ritmo, que é a batida da música que a bateria estaria dando atrás dele, tá bom? Então, vocês têm esses três conceitos fundamentais da música. Você precisa, para ter uma música, de ritmo, melodia e harmonia. Agora, vamos falar sobre o som. Quando você fala de música, é óbvio que você precisa estar falando de som também, porque a música é um conjunto de vários sons juntos. O som, ele é uma onda sonora. Então, quando nós falamos de som, a gente está falando de uma onda, uma espécie de onda, que chega em forma de vibração aos nossos ouvidos. E é por isso que a gente escuta, por causa da vibração, certo? E o som, ele tem 4 propriedades, que seria a altura, o timbre, me deu um branco aqui. A altura, o timbre, a intensidade e a duração. Desculpa, fugiu da minha cabeça os termos. Vamos lá. A altura sonora está relacionada com graves e agudos. Então, se você tem uma nota mais aguda, você tem uma nota mais alta. Se você tem uma nota mais grave, então você tem uma nota mais baixa. O timbre, ele está relacionado com uma característica de cada instrumento. Então, por exemplo, como que você diferencia o som do piano para o som do violino? É através do timbre. Então, escutem aí. Esse é o som do piano. E esse é o som do violino. Vocês conseguem diferenciar os dois instrumentos, certo? Isso é por causa da característica sonora dele. Então, o timbre, ele diferencia esses instrumentos. A duração de um som é o tempo em que aquele tom existe, em que aquele som existe. Então, você toca uma nota, você vai ter um certo tempo de duração dessa nota. E esse tempo você pode controlar. Você pode deixar esse som soando por bastante tempo, até 8 tempos, assim. Ou você pode trabalhar com sons um pouco mais curtos, tipo com a duração de 2 segundos, 2 tempos, 3 tempos, que é equivalente ao segundo e tudo mais. E a intensidade do som, quando a gente fala de intensidade, a gente está falando de sons fortes e sons fracos. Então você tem aquele som forte, que é aquele som mais marcante, mais presente, e você tem os sons fracos, que são aqueles sons um pouco mais baixos. Tudo isso vai ser percebido através das vibrações
que esse som nos traz. Então, como que nós escutamos alguma coisa? Por exemplo, nós temos o piano. Ao tocar as teclas do piano, nós fazemos vibrar as cordas dentro do piano e essa vibração ela vai se propagar pelo ar até chegar nos nossos ouvidos. Nos nossos ouvidos, as vibrações encontram o tímpano, que é essa imagenzinha que está aparecendo na tela para vocês. O tímpano, ele vibra também junto com o som que está chegando pra gente e acaba fazendo um movimento de entra e sai desse jeito aqui. Então, o tímpano se move dentro do local onde ele está nos nossos ouvidos e essa movimentação faz com que ele libere sinais eletroquímicos que chegam até nosso cérebro. Mas em que região esses sinais vão chegar pra gente? Vão chegar na região do córtex auditivo. No córtex auditivo, que é essa região que está aparecendo aí para vocês, o nosso cérebro vai interpretar os sons que estão chegando pra gente. Ele vai analisar e vai traduzir. Com essa tradução, né, depois que o cérebro entende o que nós estamos ouvindo, ele vai ativar outras áreas, por exemplo, a área da atenção, a área da movimentação, da coordenação. Ou seja, os sons, eles fazem o nosso cérebro se ativar em várias áreas. Por exemplo, eu estou falando com vocês, então vocês estão escutando a minha explicação. Vocês traduzindo o que eu estou falando, vocês estão ativando também a área do cérebro de vocês que faz vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Então, só nisso vocês já conseguem perceber duas áreas do cérebro de vocês ativadas. É claro que tem muito mais porque vocês estão tendo uma aula, né? Então, outras áreas estão ativadas também. Mas olha aí, vocês já perceberam duas que funcionam juntas só de vocês estarem ouvindo uma explicação. Áreas ativadas que eu acho que é interessante vocês saberem é a área da movimentação, a área da memória e a área da emoção também. A área da movimentação, como que ela funciona? Por exemplo, você está numa festa ouvindo uma música agitada. Então, automaticamente, quando você escuta essa música agitada, o que você quer fazer? Você quer dançar, ou se você não sabe dançar, você bate o pé no ritmo da música. Então, ouvindo uma música, essa área da movimentação é ativada. E a área da memória? Quando você escuta alguma coisa, o seu cérebro ele faz um link com algo que você já vivenciou. Então, o nosso cérebro, ele funciona como uma rede, né? Então, você tem várias memórias de experiências que você já teve no decorrer da sua vida, né? Que vai da fase que você ainda tá no útero, na barriga da sua mãe, até a fase adulta. Então, todas as experiências que você acumulou, né, no decorrer da vida, elas vão formar memórias. Então, o cérebro fica como uma rede de memórias de experiências. Quando você escuta algum som ou quando você escuta uma música, principalmente se for pela primeira vez, o cérebro ele vai querer conectar esse som ou essa música com algo que você já vivenciou. Então, ele faz esses links, esses encaixes do som com uma experiência. Por isso que a música ela traz muitas memórias pra gente. Isso vale também para a parte das emoções. Se você não lembra de algo que você vivenciou ao escutar algum som ou alguma música, você vai lembrar de alguma emoção. Não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês das escalas maiores e das escalas menores. As escalas maiores, elas vão te dar a possibilidade de criar músicas mais alegres. E as escalas menores vão criar a possibilidade de você fazer músicas um pouco mais tristes, mais melancólicas. Isso é a variação da vibração de cada conjunto de notas. Então, se você tem um conjunto de notas numa escala maior, você tem vibrações que ativam as suas áreas relacionadas à felicidade, a bem-estar. Se você tem um conjunto de notas dentro de uma música que faz parte de uma escala menor, você tem um conjunto de notas, ou seja, um conjunto de vibrações que vai fazer ativar áreas do seu cérebro relacionada um pouco mais à tristeza, à melancolia e esse tipo de situação assim. Outra coisa legal da música, gente, quando nós escutamos uma música agradável aos nossos ouvidos, que a gente gosta muito, ela libera dopamina. Dopamina é uma substância, é um hormônio que o nosso cérebro ele libera e está relacionado a sensações de prazer,
que a gente sente. Então, quando a gente ouve uma música que a gente gosta, a gente sente prazer com isso, nós nos sentimos bem, sentimos bem-estar e nós ficamos mais relaxados, com o astral um pouco mais elevado. Isso, inclusive, é usado até como uma técnica de venda. Se vocês perceberem, a gente, quando nós estamos em uma loja, né, para comprar alguma coisa, se tá tocando uma música calma, que deixa a gente bem, né, que é agradável pra gente, nós demoramos mais para fazer as compras. Então a gente olha tudo com mais calma, mesmo que a gente esteja com pressa. Ou também, quando nós escutamos alguma música, o tempo ele passa de uma forma diferente. Então, se a gente escuta alguma coisa que a gente gosta, é como se o tempo passasse mais rápido. Por isso que muitas vezes quando você liga para esses lugares de assistência, sabe, tipo para operadora do celular ou para uma instituição e você precisa ficar numa lista de espera, eles colocam uma música de fundo para você ter a sensação de que o tempo ele passou mais rápido, então você foi atendido mais rápido. Tem essas músicas assim de espera também no elevador e nesse tipo de situação. Ao mesmo tempo, a música pode fazer o tempo passar mais devagar. Se você está escutando um som que é muito desagradável para os seus ouvidos, 1 minuto parece que foi 1 hora, porque você não está gostando de escutar aquilo. Então, parece que cada segundo passou mais lento para você, porque você está escutando algo que é totalmente desagradável. A música, principalmente a música clássica, também é perfeita para auxiliar a gente na nossa concentração. E isso foi comprovado em um estudo de uma universidade americana que pegou uma amostra, né, um grupo de alunos da própria faculdade, e o que eles fizeram? Separaram os alunos em 2 grupos. Um grupo, eles foram monitorados nos seus estudos sem escutar música nenhuma, e o outro grupo foi monitorado nos seus estudos escutando uma sonata de Mozart específica lá, que eu não me ocorre o nome agora. Mas enfim, quando eles foram ver os resultados desses alunos nas provas finais da universidade, viram que os alunos que estudavam sem a música tiveram um rendimento menor do que os alunos que estudavam com a música. Porque, como eu disse antes, a música ela nos traz sensações de prazer. Então, quando você está escutando música e estudando, o seu cérebro, além de estar focando mais no que você está fazendo, ele sente uma sensação boa. Então, dá a sensação de que o estudo está sendo prazeroso para você. Por isso que a música é usada para concentração, principalmente as músicas clássicas. A música popular com letra, ela tira muito a nossa atenção, mas a música clássica auxilia nela. E por causa dessa mesma sensação que a música traz com relação à concentração no estudo, que a gente consegue ter um rendimento maior nos esportes enquanto escuta música. Tudo que eu expliquei nos estudos vale também quando a gente pensa nos esportes. Só que quando você estuda ou quando você se concentra num trabalho ou algo assim, você tem que escutar uma música um pouco mais calma. Quando você escuta uma música mais agitada para fazer um esporte ou para fazer alguma coisa que tem que ser rápida ou mais eficaz, tipo cozinhar, aí você põe uma música mais animada assim, né, que você gosta bastante, que levanta o seu astral para ter um rendimento maior, para ir mais rápido. E por que isso acontece? Por causa dos mesmos motivos que eu expliquei quando eu estava falando sobre a concentração na hora do estudo. Com isso, eu acho que vocês conseguiram perceber a quantidade de benefícios que a música traz pra gente, né? Isso porque eu tô falando só da música na nossa rotina do dia a dia. Na próxima aula eu vou trazer um assunto, continuando essa aula, eu vou trazer pra vocês a música relacionada com outros fatores, com problemas neurais, com problemas psicológicos, com problemas físico-motores. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os efeitos da música no nosso cérebro, só que relacionados não ao nosso dia a dia, como eu falei aqui pra vocês hoje, mas relacionados a algumas doenças ou alguns problemas que muitas pessoas vivem, tá bom? Então, eu vou abordar um pouquinho de como a música funciona como musicoterapia, vai ser bem legal, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do assunto, né? Que foi um pouco diferente do assunto que eu tratei nas outras aulas. E, bom, até a próxima, gente. Qualquer coisa, estou à disposição para vocês, tá? Em outros vídeos, o meu e-mail tá disponível na descrição. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição, tá? Super beijo para vocês e até a próxima aula.